Eu vou colocar o nosso react principal. Não. A gente precisa fazer esse react. Não. Tá Não, ótimo. Júnior, sinceramente. Kim, olha pra mim. A gente precisa responder. Não, tudo bem, mas não eu. 3 pelo amor de minutos, Deus. 3 minutos. Não, pelo amor de Deus, esse cara... É que já no começo já é um absurdo. Eu preciso que você fale sobre isso. Você tá... É o mesmo assunto que você tava falando agora. Vamos assistir. Se você não conseguir, eu tiro. Tá bom, vai. Fala, não vai ter estuprador aqui, que você fala? Não, mas é diferente. Cara, não faz o menor sentido. Salve Clube do Fim. Cara, é isso aí. Ele coloca o beta e apanha. Essa é a esposa de um deputado e o rapaz que tomou Você aquele lembra disso, tabefe estralado no rosto é o mesmo que foi na Universidade de Santa Catarina e foi moído lá. É esse cara aí, olha lá, ó. Au, ui, au, ai. Afinal, ter fetiche é errado. Isso Nossa. aqui o Manuel Carlos tentou colocar um tabefe assim em várias novelas. Sempre falhou, nunca conseguiu. Daniel Furlan gravando frases que valem um tapa na cara para o celebrado último programa do mundo jamais conseguiu esse som. Esse é o barulho do tapa perfeito. O D2, a busca da batida perfeita, terminaria aqui, nesse barulho. Perdeu completamente a graça, cara. Quando eu selecionei esse vídeo pra pôr aqui, eu só vi o tapa. Visto, né? Já tem um tempinho. A briga na Universidade Federal de Santa Catarina, você deve ter ficado sabendo. Tem manchete aí pra todo lado. Os caras entraram na universidade, daí brigaram com os alunos. A gente brigou com os alunos lá. É. A gente entrou pra brigar com os alunos. Todos lá, os isso aí alunos já é de tática antiga das esquerdas, principalmente por parte dos setores da imprensa, de o MBL apanha, o MBL brigou, né? Tipo, ele foi agredido, ele brigou. Agora, quando vem alguém de esquerda e de fato briga, aí não, aí o sujeito só foi agredido. Ou houve uma confusão entre as pessoas de esquerda. Né? Passaram a presença deles, se sentiram com razão provocados, né, cara? Deu treta. Se sentiram com razão provocados os alunos da UFSC, né? Não é aqui. E nessa ocasião, o Mamãe Falei, que era deputado, foi caçado, o cara lá da Ucrânia, fáceis, pobres e tal, esse aí, se saiu com essa. Ó. Estamos no centro de convivência da UFSC. Estamos aqui na UFSC. Falaram que não ia ter fascista aqui, não sei o que. Estamos aí. A graça aí é o fato dele dizer, falaram que não ia ter fascista, né? E ele mostra que agora tem. Assim, ele assume a pecha de fascista, o que é muito esquisito. Aí ele vai dar uma entrevista no ele foi Vilela. irônico, né? E esse assunto é abordado, essa declaração é abordada. Cada vez mais caricata, falta de argumentação dos Mas caras. aí você não tá dando argumento pros caras chamarem de fascista. Irmão, deixa eu falar uma coisa. A ironia é usada justamente pra isso. Os caras falam, não, porque aqui fascista não passa, não sei o que lá. Teve fascista lá pra caramba. Fui eu e o Brigadeiro lá. E segundo Então, mas vocês são fascistas? Aí é que tá. Segundo o meu critério, claro que não. Então, Aí é que tá. Segundo o meu critério, claro que não. Mas ao mesmo tempo parece se orgulhar de ser definido com esse termo. Depois o orgulho se torna um pouco irônico. Mas eu não conheço essa modalidade, assim, da ironia orgulhosa. Eu não sei se isso não é se assumir mesmo como fascista, de fato. O Vilela parece que vai pra essa conclusão de algum jeito. não, mas segundo o critério dessa gente, nós somos. Então nós fomos lá. Acabou. Assim, é segundo o livro de regra deles. Eles sucumbem pelo próprio livro de regra Você deles. fala, não vai ter estuprador aqui, que você fala? Não, mas é diferente. Calma lá. Faz o menor sentido. É diferente, quer dizer, então um fascista não é tão ruim quanto... É isso? Ô, Arthur, Claro que faz, Vilela. você não é o cara melhor pra essa parte de marketing seu tá errado. Não, Vilela, Essa um cara parte chega pra de você e fala assim, você é um fascista, você não vai passar daqui. Você passa lá, parece que o fascista entrou. Não é uma ironia que expõe mas é que a tá. falta de coerência dessa Mas é que pessoa? tá. Não. Não é uma ironia que expõe a falta de coerência dessa pessoa, de maneira alguma, né? Tirar esses negocinhos que ele coloca. Eu quero O que chegar fica no... plantado ali agora. nessa interação entre o Vilela e o Mamãe Falei é a pergunta: o MBL é fascista ou não? Aí você tem que pensar nas definições de fascismo. Talvez você pudesse ler o livro do professor Jason Stanley, Como Funciona o Fascismo. Talvez você pudesse comparar o MBL com aqueles atores da política brasileira que são comprovadamente fascistas. E aí você vai olhar, será que os métodos são os mesmos? Será que eles fazem as mesmas coisas? Eu não sei, cara. O MBL lá pelas tantas deu sinais de que tinha a sua própria fábrica de fake O news, próprio Facebook voltou atrás. Exato. Ou seja, o cara já tá utilizando informação falsa. Falso. o seu próprio gabinete do ódio, né? E digo mais. Essa rede de O desinformação... Facebook nessa época tirou do ar página de barbearia e restaurante ó, tá lá, 196 páginas, né? E quando saiu na imprensa, a imprensa deu a entender que as 196 páginas eram do MBL. E, tipo, eram 4, 5 páginas de MBLs regionais. Era do Paraná, as páginas do MBL Paraná. Que tinham, não, eu lembro até São José também. E foi o Renan. Tinha sido retirado, não sei o quê. E tiraram de restaurante de barbearia, né? Como se fosse uma rede de desinformação. Tá aqui que o restaurante da tia Zélia
tem de desinformação, aí o Facebook simplesmente voltou atrás e admitiu o erro, né? E aí agora ele quer utilizar isso como se isso fosse recente ou como se isso fosse verdade, que a né? gente Como se de fato a gente tivesse uma rede de informação que tivesse sido desarticulada pelo Facebook. Temos uma rede de fake news, gabinete do ódio. Não, do MBL, que foi desarticulada pelo Facebook, ainda bom, ela Desarticulada. teria propagado fake news sobre a Marielle Franco. Olha lá, outra notícia falsa que a imprensa gosta de bater muito e que o Felipe Neto bateu recentemente, né? O MBL não difundiu fake news sobre Marielle Franco. O que o MBL fez foi o seguinte: uma desembargadora disse que a Marielle Franco tinha relações com o tráfico e disse que a Marielle Franco não tinha sido morta por razões políticas, ela tinha sido morta, né, por uma razão comum, por uma razão, a desembargadora utilizou a expressão cadáver comum. A jornalista Mônica Bergamo, na sua coluna, reproduziu o que a desembargadora disse, falando, a desembargadora tal diz tal sobre Marielle. Muito bem. O que o MBL fez? O MBL fez o seguinte: olha, Mônica Bergamo diz que desembargadora tal disse tal sobre Marielle. Acontece que, né, as redes do MBL, né, são muito mais potentes do que a coluna da Mônica Bergamo. Tem um alcance maior do que a coluna da Mônica Bergamo, e mesmo a gente acreditando para a coluna da Mônica Bergamo aquela afirmação, porque não é uma notícia falsa que a desembargadora fez aquela afirmação. A afirmação pode ser falsa. Agora, o fato de que aquela desembargadora fez aquela afirmação e que é uma autoridade, né, uma desembargadora é uma autoridade importante, que fez uma afirmação sobre um acontecimento muito importante do momento, e aquilo foi retratado por uma jornalista, e nós reproduzimos, dando os créditos àquela jornalista que pegou aquela fala e jogando na nossa conta como se a gente tivesse inventado o que a desembargadora falou sobre a Marielle e espalhado o que a desembargadora falou sobre a Marielle, como se nós estivéssemos falando aquilo e não reproduzindo algo que a Mônica Bergamo coletou, é de uma canalice gigantesca e é uma coisa que eles fazem até hoje. Em que a Marielle faleceu. Lembra aquela história? Marielle Franco, crime organizado, esposa de traficante, mata criancinha? Pois é, cara. Esses caras estavam metidos nisso. E eu tive uma conversa, pessoalmente, ninguém me contou, com o Freixo, e o Freixo me falou assim: Álvaro, eu tava indo pro local do crime. O corpo estava no carro e no meu telefone já tava chegando fake news sobre a Marielle. Eu tava do lado do delegado da delegacia de homicídio, falando sobre o episódio, o corpo da Marielle e do Anderson ainda dentro do carro, e começam a chegar as fake news, né? Isso foi muito assustador pra mim. Porque eu não sei, eu junto uma coisa com a outra e eu fico com a impressão de que o MBL é perigoso. E daí O MBL é perigoso. É a mesma Tem outra opinião questão, da Márcia Tiburi. Vai, se autoexilia. ouvida, né? Que é o financiamento desse, que eu identifico como sendo um Financiamento. perigo. Esse gabinete do ódio, essa máquina de fake news. Se é que isso existe, né? A hipótese está colocada pela manchete, não é por mim. Vamos agora para a carta capital. Pra Mais entender uma o financiamento. vez, mais desse uma negócio. vez. Alvo de uma operação policial. A Polícia Civil, Nossa, em de parceria com o novo Ministério vazar Público os Sei lá, vai o 400 quê? 2, milhões? 3 anos, né? Há 2, 3 anos, Polícia Civil e Ministério Público. de São Paulo prendeu 2 homens ligados ao grupo e fez também operações de busca e apreensão na sede do movimento aqui em São Paulo. Esses sujeitos eram um empresário chamado Alessandro Mônaco e um blogueiro que se apresenta como Luciano Ayan. O MBL nega a participação desses dois no movimento, mas o MP tem algumas suspeitas a desvendar. E aí, desvendou as suspeitas, o MP? Pois é, o que aconteceu foi que o judiciário deu um pito no MP e disse que o MP estava absolutamente errado. O MBL voluntariamente abriu todas as suas contas e hoje é o único movimento político que pode dizer que abriu todas as suas contas para o Ministério Público, para o Judiciário e que não encontraram absolutamente nada. E a principal Inclusive, se ele tá utilizando... Bom, é um vídeo recente, ele tá falando da agressão do Faustino e tal. É de 2 horas atrás. De 2 horas atrás? É. Então, cara, esse é um sujeito que muito facilmente pode ser processado por passar como recente, né? A não ser que ele fale depois dessa passagem que a gente foi absolvido em primeira e segunda instância. Se não, meu amigo, é processo. Posso mandar pro jurídico? É processo na cara, pode passar pro Vamos jurídico ver. tranquilamente. Então, Se vamos ele ver. não falar depois que teve a absolvição, porque ele pode falar do passado, teve a investigação, teve a operação. O que ele não pode fazer parecer é que isso está em curso, que essa suspeita ainda existe. Isso ele não pode fazer parecer, porque isso é difamação. Então, dano moral, assédio moral, etc. Mas corre aí agora que você me fez assistir essa merda aí, corre até o... Vamos ver se ele fala no final que não tinha nada daquilo ou se não. Que haja um esquema de lavagem de dinheiro por meio das doações ao grupo. E agora vem o pulo do gato, rapaz, porque o YouTube, ele mesmo, poderia estar sendo usado nesse esquema de lavagem de dinheiro aí que financia briga na rua, ou que financiaria briga na rua e fake news. Vamos ver. E segundo a denúncia do Ministério Público, a qual eu tive acesso, funciona assim. Alessandro Mônaco fazia doações frequentes ao MBL no YouTube por meio do Superchat, que é um serviço pago aqui do YouTube, para que os espectadores de transmissões ao vivo e etc. Mandem perguntas, tenham suas perguntas em destaque. E um dos doadores mais mão aberta do MBL era o Alessandro Mônaco, embora ele quase nunca se identificasse. Ele não falou aqui até agora. Calma. Mas eu acho que você tá mais interessado em briga de rua, né? Que em treta de bastidores. deixou Enfim. por aí, meu amigo. Pronto? Meu amigo. Processo? Posso mandar pro jurídico? Pode mandar pro jurídico.
Facilmente. Processinho chegando, senhor Facilmente Álvaro Borba. o sujeito dando a entender que há suspeita sobre o nosso financiamento, quando essas suspeitas não só não existem, né? Não existia nem razão para ter uma investigação, não existia razão para ter uma denúncia. Muito bem, teve a investigação, teve a denúncia, chegamos na etapa final do processo, que é o que o Lula, que é o que o Lula queria que tivesse acontecido com ele. O Lula queria que tivesse acontecido com ele o que aconteceu com o MBL, que é o quê? A absolvição, que a absolvição é o juiz dizendo, este sujeito é inocente. Que é o que aconteceu com o MBL. Na primeira instância, estes coordenadores do MBL, este movimento é um movimento idôneo, inocente. Na segunda instância, os desembargadores, 3 ou 5, estes coordenadores, estes políticos, este movimento é um movimento idôneo, este é um movimento inocente. E o Lula não conseguiu isso, por isso ele não consegue dizer que foi inocentado, apesar de vez em quando não, com muita frequência, querer espalhar essa notícia falsa de que ele foi inocentado, e os petistas também. É isso que ele queria que tivesse acontecido com ele. Fato é que é impossível absolver o Lula tendo, né, acesso a todas as provas que o Ministério Público apresentou nos diversos casos envolvendo o Lula, não só no sítio, não só no triplex, mas também envolvendo Receita Federal, envolvendo renúncia tributária, envolvendo venda de medida provisória. Tem uma série de processos que são menos falados em relação ao Lula, e em nenhum deles, né, você tem por assim dizer, um atestado de inocência, né? Sempre tem alguma manobra processual, que aí na manobra processual, mudou de lugar em que ele deveria ter sido julgado, foi julgado no lugar errado, logo precisa começar o processo do zero. Ah, ele é idoso, o prazo de prescrição de idoso corre pela metade. O crime dele prescreveu, ele pode ter cometido o crime, mas ele não pode mais ser punido por ele porque o Estado demorou muito tempo para puni-lo. Então, o Estado perdeu o chamado ius puniendi, o direito de punir. Então, é isso que aconteceu com ele, mas ele queria que tivesse acontecido. O Lula queria que acontecesse com ele o que aconteceu com o MBL. Investigou, escrutinou tudo e atestou inocência. Mas com o Lula isso é impossível. Se for esse o caso, fique você sabendo que o MBL já colocou até menor para servir ali de isca pro PSOL e pro Boulos. Real, colocaram um menino menor de idade, que não parecia exatamente ser menor de idade, para ir lá provocar. Outra mentira. E aí, a ideia era, o Boulos ou alguém do PSOL vai perder a calma, vai estralar um tapa nesse rapaz, e aí a galera sai, ai meu Deus, batem em criança. O integrante do MBL, que é menor Pedrinho de idade, abordou o candidato do PSOL durante uma caminhada com uma provocação. Em seguida, houve uma confusão entre militantes do PSOL e integrantes do Movimento Brasil Livre. Uma confusão, ele tava sozinho! O Pedrinho tava sozinho! Que confusão! Ele apanhou! E era menor de idade. Confusão! Tem 15 anos o Pedrinho. O Boca Aberta em Londrina. Isso aí não é E agora, o deputado só mais um delegado, não sei minuto, das quantas, Kim, do eu vou Paraná, encerrar com isso aqui. Boulos, com o PCO. Nossa, é muita gente com bolsonaristas a dar com o pé nas ruas. E todo mundo é violento. Todo mundo é violento, menos o MBL, que tá envolvido em todas as tretas. A gente apanha em todos os lugares. Kim. Mostra eu batendo em alguém em algum lugar. Só que daí, você cruzar a linha pra uma violência física, meu amigo, o negócio é mais esse o meu baixo, ponto. assim. Essa Isso linha a gente nunca fez. Essa linha... Mas tem agressão verbal? Não, também não. Não, E nossa outra coisa, parte não. Quando o Arthur entrou lá, ele mesmo viu, tem um porrete, que eu acho que uns quase 1,5 metro, com escrito diálogo. Isso aí é coisa do Cauê Moura, não é não? Que é um lado que não quer dialogar, que é um lado que não quer debater. Eles não querem debater. Mas, pô, olha o conceito do cara de debate, brother. É você entrar no espaço do outro vestido de vagina. Porque eles sabem que quando vem pro debate com a gente, eles são amassados, eles são levados ao ridículo. Tá bom, chega. Vamos parar de debater com ele que eu não quero ser levado ao ridículo. Me deu já. Não precisa mais que isso. Eu quero me drogar. Eu também acredito que eles não apanham. O Arthur Duval não apanhou. Eles se jogam na mão dessas pessoas. Porque, é como eu disse, quem faz ódio ganha ódio. Foi o grande estudioso do rancor jogam nacional. na mão dessas pessoas. Nossa. Olha só. Helder Maldonado, quem pontuou que sujeitos como esses podem ser definidos como, atenção, ímãs de soco. Ao cunhar tal termo, Helder aponta não a fraqueza, mas sim a força, mas sim o poder desses personagens da política brasileira. Ceda ao poder da atração, ceda ao magnetismo do ímã de soco, e o ímã de soco terá tido o que ele queria. Mas... É isso aí. Basicamente ele tá falando que é pra todo mundo bater na gente. Sinceramente, não... Bom, já ganhamos, assim, é processável então aquilo lá, Kim. Não, evidentemente isso aí a gente precisa processar isso daí, a gente vai processar isso daí. Inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.